E aí galera, aqui é Johnny Shrev, IFBB Pro e Mr. Telling It. Hoje vamos responder uma das perguntas mais comuns do treino de força. Sobrecarga progressiva é só chegar ao máximo da pilha de pesos? Como funciona a sua progressão? Estou na terceira semana. Consegui fazer 3 séries com a pilha máxima porque aplico sobrecarga progressiva toda semana e no fim consigo usar a pilha inteira de pesos. Imagina? É uma pergunta muito válida porque, de novo, as pessoas perguntam: eu posso continuar simplesmente aplicando sobrecarga progressiva? E se eu não conseguir, se eu atingir um platô e não conseguir fazer mais repetições ou adicionar mais peso, será que ainda estou construindo mais músculo? Essa é uma pergunta que minha cliente realmente me fez. Ela está fazendo uma elevação lateral em 3 movimentos. Giant Set, 3 exercícios de 8 a 12 repetições de cada exercício. Quando ela chega no último, só consegue fazer um certo peso, mas não consegue aplicar sobrecarga progressiva. Ela me perguntou como eu faço sobrecarga progressiva nisso. Tipo, eu aumento o peso, e se eu não conseguir aumentar o peso, eu ainda estou, sabe, construindo músculo? A sobrecarga progressiva é fundamental para ganhar músculo e força, mas há muitos equívocos sobre seu real significado. Hoje eu vou explicar isso para você, compartilhar a ciência e mostrar exatamente como aplicar isso no seu treino. Então vamos lá. No fim das contas, tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi nos livros e afins sobre o que é necessário para você aplicar isso na sua vida, não é tanta coisa assim. Você quer manter as coisas simples, voltar ao básico. O que é sobrecarga progressiva? Sobrecarga progressiva é o aumento gradual do estresse muscular no treino, feito de diversas formas. A maioria das pessoas acha que é, você sabe, repetições e peso, e com certeza você pode fazer sobrecarga progressiva usando repetições, adicionando repetições semana após semana e eventualmente aumentando o peso. Mas existem outras formas de fazer sobrecarga progressiva. Podemos fazer sobrecarga progressiva, obviamente, como eu disse, com peso e repetições. Podemos fazer sobrecarga progressiva desacelerando a execução do movimento. Isso pode ser uma fase negativa mais longa, junto com uma fase concêntrica ou positiva mais longa. Pode ser um alongamento mais longo na parte de alongamento do movimento e pode ser uma pausa mais longa, sabe, no pico da contração, ou simplesmente melhorar seu amplitude de movimento no geral. Essas são formas diferentes de sobrecarga progressiva. Mas, no fim das contas, não se trata apenas de aumentar o peso. Você deve parar de pensar só em adicionar peso toda vez. Pesquisas mostram que a hipertrofia, que basicamente é o crescimento muscular, pode acontecer de várias formas. Isso pode ocorrer com diferentes cargas, então achar que é preciso treinar sempre com cargas muito pesadas é redundante. Agora você pode ver isso no estudo de Brad Schoenfeld de 2017. Eles basicamente descobriram que fazer mais repetições pode ser quase ou até tão eficaz quanto levantar pesos pesados. Agora tem um porém nisso. Você não pode simplesmente ficar lá levantando um monte de peso leve. Isso é um equívoco. É pensar assim: ok, agora vou pegar uma carga bem leve e vou levantar por 100 repetições e vou conseguir a mesma quantidade de tensão como se eu tivesse levantado algo próximo de 70% da minha carga máxima para uma repetição. É preciso encontrar o equilíbrio entre carga e repetições, pois treinar sempre com carga máxima não é o único caminho para resultados e fazer repetições demais também não. Agora, antes de irmos mais fundo, se você está procurando orientação personalizada para evoluir na sua jornada fitness, se você está começando agora ou já fez um bom progresso e só está travado, pessoal, dá uma olhada. Clique no link na descrição abaixo para o meu consultoria online. Preencha a inscrição, marque uma chamada de vídeo de 15 minutos comigo e vamos conversar sobre seus objetivos e ver o que podemos conquistar juntos. E ainda estou com a promoção de 5 meses pelo preço de 4. Seja você novo na academia ou esteja tentando superar platôs, eu te ajudo. Vamos voltar ao assunto. Beleza, pessoal? Estamos aqui na área de treino e quero explicar como usar a sobrecarga progressiva além de só aumentar peso. Existem outras formas básicas que podemos aplicar. Agora, neste momento, eu tenho 50 libras na torre de pesos e vou fazer rosca bíceps. Suponha que eu faça 3 séries de 8 a 12 repetições com 2 segundos na fase negativa e pausas de 1 segundo embaixo e no topo. Minha técnica e a amplitude de movimento permanecem as mesmas. Então eu estou aqui, 1001, 1002, alonga, sobe, 1001, 1002. Eu vou continuar fazendo isso e quero que você preste atenção em algumas coisas, certo? Agora, neste momento, minha amplitude de movimento continua a mesma, meu tempo continua o mesmo, e é isso que eu vou usar para ter uma ideia se devo aplicar sobrecarga progressiva. Então, se eu continuar até o final da minha série e chegar ao fim e você perceber que a velocidade das minhas repetições não está mudando, a fase negativa ainda está bem controlada, minha fase concêntrica ainda está subindo com velocidade. Estou no final da minha repetição e agora está bem tranquilo. Vamos supor que essa foi minha última série. Eu posso dizer: ei, sabe de uma coisa? Posso adicionar mais peso, mas eu preciso adicionar peso? Bem, não necessariamente. Eu posso mudar algumas variáveis sem realmente adicionar peso, isso vai me dar mais tensão. E como você faz isso? Bem, é simples. Agora, eu não vou descansar o tempo total de descanso, mas o que eu posso fazer, basicamente, é diminuir um pouco o meu ritmo. Eu posso desacelerar ainda mais a fase negativa, ou posso desacelerar ainda mais a fase concêntrica ou positiva. Você deve estar se perguntando quanto tempo repetir isso antes de se tornar inútil. No final, a duração da repetição pode ficar entre 2 e 8 segundos, ainda é ideal.
Qualquer coisa além disso basicamente é redundante, então não queremos continuar. Fazer uma repetição de 10 segundos simplesmente não faz sentido. Então, quando você pensa sobre isso, se continuarmos aumentando a duração da repetição até chegar ao ponto em que, tipo, agora é hora de realmente adicionar peso, isso faz mais sentido. Pra te dar uma ideia de como isso funciona, e pra mim mesmo, eu nunca faço nada com mais de 3 segundos na fase negativa. Talvez 4 às vezes, mas 3 segundos na negativa é tudo o que você precisa. E se eu quiser mudar a minha fase concêntrica, 2 segundos. Então, o que isso significa? É assim que fica. Mesma coisa, vamos subir até 1.001, 1.002 contrai. 1, 2, 3, descendo. 1.001, 1.002 contrai, descendo, 2, 3, pausa, certo? E agora isso está começando a queimar um pouco mais e muito mais rápido, porque agora estou criando muito mais tensão só por fazer a repetição durar mais tempo com a mesma quantidade de peso. Antes de progredir na sobrecarga, precisamos entender o real significado de intensidade. Porque antes de começarmos a adicionar peso, adicionar repetições ou alongar a série, a intensidade precisa ser a base de cada série. Então, o que isso significa? Bem, algumas coisas. Intensidade é basicamente o quanto você está disposto a se esforçar. Isso não significa que você precisa se esforçar até cargas máximas. Isso só quer dizer que você precisa ir além daquela sensação de desconforto. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz sua série e sente o pump, o acúmulo de ácido lático começa a incomodar, certo? Quanto mais você avança na série, mais desconfortável fica até que o ácido lático acumulado impede outra repetição. Mas até chegar nesse ponto, você quer se levar o mais longe possível até lá, porque é aí que vamos obter o maior benefício do nosso treino. E é isso que intensidade realmente significa. Então, é assim que isso funciona. Agora, pessoal, estou descansando um pouco menos, tenho 50 libras aqui. Faço a mesma velocidade de repetição, o mesmo alcance de movimento, a mesma técnica, mas vou te dizer quando essa dor começar a passar de praticamente nada para um 10 e quero que você veja uma coisa. Observe minha velocidade de repetição, amplitude de movimento e técnica. Vamos lá. Ok, dor, o desconforto. Está em cerca de 8, eu aguento esse peso. E está piorando, então está no máximo em termos de desconforto. Ok? Então, duas coisas. Eu com certeza tinha mais 2 repetições sobrando. E essas duas, eu diria de 2 a 3 repetições a mais. E essas 2 a 3 repetições teriam sido bem feias. Mas o que você viu? Primeiro, minha velocidade de repetição foi a mesma por mais ou menos metade. E isso começou a mudar um pouco, mas minha técnica continuou a mesma. Minha amplitude de movimento continuou a mesma. Meu movimento concêntrico, ou a parte positiva, eu ainda conseguia subir com boa velocidade. Pra mim, isso mostra que ainda não terminei minha série. Quando a maioria sente desconforto, acha que já acabou. Eu senti esse desconforto máximo por volta da 8ª repetição e fiz mais umas 5 repetições depois disso, até chegar ao ponto em que parei. Isso é intensidade. É preciso disposição para garantir que, ao fazer sua série, você mantenha atenção e consciência de que a velocidade das repetições não muda, certo? Mesmo sentindo esse desconforto no meu bíceps ou em qualquer exercício que você esteja fazendo e você percebe que a velocidade das minhas repetições ainda não mudou, eu ainda tenho uma boa velocidade na fase concêntrica. Eu ainda consigo controlar a fase negativa. Você continua porque na maioria das vezes, quando isso acontece, quando você treina e sente aquele pequeno desconforto, você pode aguentar talvez mais uma repetição e aí você para porque está desconfortável. É aí que você deve ir além desse desconforto até a velocidade das repetições realmente começar a mudar. Se eu não consigo controlar a fase negativa, se a negativa está descendo e ficando mais rápida, vai ser muito difícil para você conseguir fazer a concêntrica subir de novo. Então, preste atenção nisso. 2, claro, a velocidade da repetição, ou seja, o quanto você consegue fazer o peso subir de novo. Se antes era aqui e depois descia e agora está assim, está difícil de subir. Você sabe que está chegando perto da sua repetição de falha. E então, 3, sua frequência cardíaca, sua respiração, pense nisso, sinta essas coisas enquanto você está fazendo. Todos esses são sinais diferentes de intensidade
intensidade até que a velocidade da sua repetição realmente comece a diminuir. Você só termina quando não consegue mais manter a técnica. Queremos garantir que sua intensidade siga alta. Novamente, intensidade significa apenas que você está disposto a suportar esse desconforto pelo máximo de tempo possível e não recuar até saber que realmente precisa recuar, que é quando a execução da técnica começa a falhar. Seu ritmo está mudando, seu ritmo não está mais constante, você não consegue mais manter o ritmo, ou seja, a fase negativa está ficando muito mais rápida e a fase concêntrica está mais lenta. É isso que queremos dizer, é nesse momento que você aumenta a sobrecarga. Quando suas séries ficam assim e você já não pode mais diminuir a velocidade para dificultar, é sinal de que as repetições já estão longas. Agora, basta aumentar o peso. Muitas vezes, algumas pessoas só precisam mudar a amplitude de movimento. Às vezes, fazem a repetição só até aqui, em vez de ir até aqui. Pensa no que eu acabei de dizer. Lembre-se dessa demonstração ao pensar em sobrecarga progressiva na academia. Vamos subir novamente. Então, você deve tentar colocar a pilha de pesos no máximo? Claro que não. Existem outras coisas que queremos garantir que estamos fazendo em termos de sobrecarga progressiva. Não é sempre sobre adicionar peso conforme você avança. De novo, você não vai progredir porque é nesse ponto que biologia e biomecânica entram em cena. A diferença nos fatores individuais, como biomecânica e saúde dos tendões e articulações. O design da máquina pode tornar atingir o máximo irrealista ou contraproducente para alguns. Em vez disso, desafie-se de forma consistente e correta. Quando se trata de sobrecarga progressiva, é isso que queremos fazer para garantir que continuamos progredindo. Você precisa garantir que algumas coisas estejam acontecendo durante sua série. E eu posso te garantir, se isso aconteceu durante sua série, você vai continuar progredindo. Em termos de ganhar massa muscular ou simplesmente ficar mais forte, certifique-se de que sua execução permaneça consistente, certo? Precisamos ter algo para medir em relação a como sua série está realmente indo. Então, estamos falando sobre forma e amplitude de movimento. E estamos observando essas duas coisas. Você quer sentir esse desconforto, aquela dor localizada, o pump, o sangue sendo levado para a superfície do seu corpo, para a superfície do músculo, o ácido lático se acumulando, e essas coisas estão acontecendo. E essas coisas ficam evidentes durante sua série. Você quer que isso aconteça antes na sua série e, enquanto isso, mantenha a tensão no máximo. É como brincar de quem desiste primeiro consigo mesmo, pensando, quem vai parar primeiro? Sua força de vontade, ou o pequeno fracote dentro de você que fica tipo, ai, a dor, eu quero fazer mais, eu ainda... Mas você entendeu o que eu quis dizer. Você quer garantir que essas séries sejam intensas, que você esteja sentindo aquele desconforto localizado no grupo muscular que está treinando. E aí você provavelmente está se olhando no espelho ou algo assim, mas ou apenas estando consciente de si mesmo e percebendo que durante a série você está sentindo desconforto. Está ruim agora, mas minha forma e velocidade de repetição continuam as mesmas. Pense assim, se faço 20 repetições de elevações laterais e todas têm a mesma velocidade do início ao fim, não estou me esforçando tanto nem é tão intenso. Você deveria buscar que suas séries realmente comecem a falhar, falhem na execução e depois quebrem em relação à sua capacidade de manter o mesmo ritmo de forma consistente. Da primeira até a última repetição, você deveria perceber sua velocidade mudando, ficando mais rápida ou até mais lenta, no sentido de que você não consegue controlar a fase negativa tão bem quanto na primeira repetição, ou a fase concêntrica no final está ficando mais difícil de executar. Novamente, no fim das contas, se estamos treinando com intensidade, não deveria ser possível sustentar a fase negativa. Você não deveria manter a mesma fase negativa durante todas as repetições. No início da repetição, você consegue fazer um 1001, 1002, mas na última, você já deveria estar lutando para manter e tentando levantar novamente. Isso é difícil. Se isso não ocorre, a série não é tão difícil. Então você quer garantir que quando estiver tentando continuar com a sobrecarga progressiva, que estamos garantindo que as séries sejam intensas, e elas são intensas quando você garante que sua execução e amplitude de movimento estejam consistentes. Assim, quando você estiver entrando na sua série e mais para o final dela, ou eu diria do começo ao final da sua série, você percebe que a velocidade da repetição, a fase negativa, está ficando mais difícil de controlar. O movimento positivo fica mais difícil de levantar, sinalizando que você está perto da falha. Na maioria das vezes, quando as pessoas treinam pensando em progressão de carga, elas realmente dependem do peso para fazer o trabalho, no sentido de eu não consigo levantar mais. Mas, no fim das contas, é realmente o quanto você consegue aguentar quando se trata daquela sensação de desconforto causada pelo aumento do acúmulo de ácido lático durante uma série. Alguns sentem desconforto e dizem já deu, mas ainda poderiam fazer mais 4 ou 5 repetições antes da falha.
Então, aqui está o ponto principal. A sobrecarga progressiva é sobre melhorar com o tempo. Não se trata apenas de levantar o peso mais pesado que você consegue. Colocar o peso máximo na máquina pode ser possível para alguns, mas não é o objetivo. Foque no que é sustentável e desafie-se de outras formas, certo? Antes de aumentar o peso, esgoto todos os recursos para torná-lo o mais pesado possível. Só então aumento o peso. Priorizar a forma, o alcance de movimento e a conexão mente-músculo aumenta sua consciência. Então, quando você estiver treinando, vai saber quando realmente estiver treinando pesado, vai saber quando deve forçar e quando deve recuar. E pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E novamente, se você está travado na sua jornada fitness, se está no começo da sua jornada, ou já teve um bom progresso, mas está travado e não sabe como avançar, ou está travado, sabe, sem saber como passar desse platô, clique no link jonasreefitness.com na descrição, preencha o formulário e agende uma chamada de 50 minutos comigo para falarmos sobre seus objetivos. Pessoal, aproveitem 5 meses pelo preço de 4. Usem o código JOHNSREE para 10% de desconto em bluebluesoundnuts.com. E pessoal, acessem meu site jonashree.com e garantam seus e-books, divisões de treino, toucas, tudo isso e muito mais. E mais uma vez, vocês sabem como é. Ferro afia ferro, sobrecarga progressiva na sua vida. Enquanto isso, continuem correndo atrás na academia. Valeu!